Queria que tu comentasse também um pouco mais sobre o teu primeiro livro, que hoje ele tem uma relevância muito grande. É o livro que está nas bibliotecas de São Paulo. Sim. E também faz parte do Clube de Leitura da ONU, né? Cara, esse livro foi maravilhoso, chama Rastro de Resistência, História de Luta e Liberdade do Povo Negro. Eu não tenho ele aqui porque a gente vai relançar ele e tal, ainda não posso falar sobre o relançamento desse livro, que a gente está fechando esse acordo. Mas, assim, eu comecei em 2018 escrevendo algumas histórias no Twitter. Escrevendo histórias sobre a comunidade de povo negro, histórias que eu pesquisava, histórias sobre o Otabenga, que foi um pigmeu que foi sequestrado do Congo e foi levado ali para os Estados Unidos para viver num zoológico, isso em 1917 e tal. Tava contando essas histórias, contei a história do rei belga que assassinou 10 milhões de congoleses lá e tal, colonizando o próprio Congo e tal. E essas histórias, cara, foram o que construiu a minha carreira, porque eu ganhei mais de 140 mil seguidores no Twitter contando essas histórias. Caraca. E não foi só, eu comecei a virar notícia em vários jornais, jornais internacionais começaram a falar de mim, e vários amigos famosos se aproximaram por conta disso, jornalistas, dei muitas entrevistas, virei escritor da revista Super Interessante, do Intercept, da Vice, por conta dessas histórias que eu estava contando, criei meu primeiro podcast por conta disso. E aí as editoras falaram, pô, Ale, vamos transformar isso em literatura. Eu transformei nesse livro, fiz uma nova revisão, um trabalho muito legal com a editora, virou o Rastro de Resistência, História de Luta e Liberdade do Povo Negro. Esse livro, a primeira vez que eu tenho um livro com meu nome na capa, ele já foi finalista do Jabuti, que é a maior premiação de literatura do país, e ele entrou para o Clube de Leitura da ONU. Inclusive, esse é um livro que está citado numa das músicas do último álbum do Planet Hemp, que o Marcelo D2 tá lá cantando, tipo, Rastro de Resistência escreveu ali, Nosso Povo é Forte. Então, uma música chamada Taca Fogo do Planet Hemp, cara. Que massa. Então, e é um livro que tem a introdução dele escrita pela Emicida, então eu tenho um orgulho muito grande de ter escrito esse livro. Ele foi comprado para todas as bibliotecas do estado de São Paulo. Agora a gente está para relançar ele para uma nova editora, vem de histórias novas, a gente vai fazer audiobook, a gente vai vender isso para o Brasil inteiro, numa edição mais bonita e tal, cara. É um livro que abriu as portas e mudou a vida para mim. Ele está em várias universidades internacionais, na edição brasileira mesmo. Ele está na Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, está em Harvard, está em Yale, está em bibliotecas da África, do Canadá, da Alemanha, cara. É um livro que é muito importante, assim, para mim, e que marcou muito, assim. Eu acho que é um livro que já entrou, assim, já marcou bastante, assim, em nosso país, graças a esse livro, nessa época que foi lançado. E nessa edição, né? E agora você vai relançar ele, então a chance disso se multiplicar ainda são bem maiores. Sim, eu quero vender não só esse livro, mas toda a minha literatura eu quero vender para fora do país, né? Então, trabalhando bastante com a minha agente para conseguir novos acordos e levar isso para fora do país. Eu tenho um olhar muito para a América Latina, para países de língua espanhola, Colômbia, que já tá um país que está, tipo, fazendo grandes parcerias com o Brasil, tanto que essa última Bienal de São Paulo teve uma comissão da Colômbia que veio para a Bienal de Literatura, e na Bienal, maior Bienal de Literatura da Colômbia, já teve uma comitiva brasileira que fez lá. Tem umas parcerias muito grandes acontecendo nesses países, dentro da arte, dentro da literatura. Mas não só lá, eu quero vender, já que esse livro já está no Clube de Leitura da ONU, eu quero traduzir ele para o inglês, para o francês, para o espanhol, para todos os lugares e mostrar para o mundo a visão brasileira da nossa história, que é o que eu mais gosto, cara. Tipo, a gente vive num país que a gente consome tantas coisas de outros países. E eu gosto, cara. Gosto de super-herói pra caramba, gosto de ficção científica pra caramba, gosto de filmes. Mas a gente vê a Coreia chegando com a sua produção, a gente vê a Índia chegando, a gente vê vários lugares chegando. Fala, pô, o Brasil também pode chegar, né, cara? A gente também consegue levar pro mundo a nossa visão, mostrar que a nossa cultura é legal pra caramba e que a gente tem bons contadores de histórias aqui.